Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Um dos problemas estruturais da economia brasileira é o baixíssimo índice de inovação. Não importa que ranking seja feito no mundo sobre o tema da inovação, e o Brasil aparece sempre ocupando posições vexatórias entre o 70º e o 100º lugar, incompatíveis com o tamanho da economia brasileira, que se encontra entre as 10 maiores economias do mundo. Um dos termômetros para medir o índice de inovação é o número de patentes depositadas, que é baixíssimo no Brasil. Por isso, há grande pressão sobre instituições acadêmicas, universidades, institutos de pesquisa, para que essas instituições aumentem a produção de patentes. E há, inclusive, pressões para que esse item seja incluído e tenha um peso maior nas avaliações que são feitas periodicamente sobre a excelência dessas instituições. Mas será que isso faz sentido? Aliás, o que é mesmo uma patente? Uma patente é uma carta, é uma propriedade, é um ativo econômico que garante o direito aos inventores de usar uma tecnologia, produzir um produto, prestar um serviço inovador descrito naquele documento. Portanto, uma patente só tem valor se ela é usada. E aqui é importante fazer uma observação. Universidades e institutos de pesquisa têm a missão principal de gerar conhecimento e formar pessoas. Como não são fábricas, não têm missão de produzir produtos. Como não são empresas de engenharia ou de prestação de serviços, não têm a obrigação de prestar serviços genéricos para a sociedade. Por isso, via de regra, a patente não tem valor algum para essas instituições, a não ser que seja transferido para um parceiro. O que de fato é importante para instituições acadêmicas não é exatamente a patente, mas as parcerias desenvolvidas com o setor produtivo. Além disso, ao contrário de artigos, patentes são caras de produzir e manter. Existem taxas de manutenção que precisam ser pagas e, se forem depositadas em diferentes lugares do mundo, pagas também em diferentes lugares no mundo. É por isso que a manutenção de uma patente no Brasil pode custar algumas dezenas de milhares de reais, enquanto uma patente depositada no exterior pode custar algumas centenas de milhares de reais. E quem exatamente financia isso? Esse é um ponto muito importante. Ninguém. Não há dinheiro disponível para esse tipo de prestação de serviço ou esse tipo de gasto de custeio no país, que é o gerado pela manutenção das patentes. Para manter as patentes produzidas, as instituições de pesquisa têm que tirar esses recursos dos seus orçamentos, dos seus já combalidos orçamentos, prejudicando, portanto, as atividades de custeio do dia a dia, o que na grande maioria dos casos é inconcebível, ou retirar de projetos que estejam em andamento. Mas aqui aparece uma outra dificuldade. A lógica dos projetos no Brasil é uma lógica de curto prazo, tipicamente de 2 anos, e a patente aparece como resultado do projeto ao final do projeto. De maneira que não há recursos disponíveis para manter a patente nos próximos 20 anos. A lógica da patente é longa, de maneira que os recursos necessários para manter uma patente gerada por um projeto necessariamente deverá vir de outros projetos, o que custa dificuldades burocráticas para o coordenador e muitas vezes é impossível. A inclusão das patentes, além disso, nos sistemas de avaliação, ela gera uma falsa noção de excelência acadêmica. Por quê? Porque, via de regra, a produção das patentes e dos artigos é redundante. Na maior parte dos casos, a patente é depositada
primeiro, para garantir a prioridade e o direito ao uso daquela tecnologia ou produção do produto ou prestação do serviço. E depois, o conhecimento é publicado na forma convencional em artigos disponíveis em revistas especializadas disponíveis na literatura. Portanto, a grande redundância e o conhecimento descrito nas patentes e nos artigos não é necessariamente distinto. Por isso, a inclusão das patentes nos sistemas de avaliação pode simplesmente aumentar a diferença e a distância entre as instituições ricas e as instituições pobres, que podem ou não podem retirar do seu orçamento os recursos necessários para manter os processos de patente. O que nós vemos aqui é que o problema de aumento do número de patentes ou o aumento do nível de inovação da economia brasileira é um problema que tem que ser combatido com políticas industriais e com o envolvimento dos parceiros comerciais e das instituições brasileiras. Não faz qualquer sentido que universidades e institutos de pesquisa aceitem a obrigação de aumentar o número de patentes do país para que ele galgue posições nos rankings de inovação, sem que para isso recebam financiamento do governo federal. Mas mesmo nesse caso, pode ser que estejamos apenas desperdiçando dinheiro, porque o problema não é produzir, depositar e manter a patente. O problema é usar a patente para fazer dela algo útil que beneficie a sociedade brasileira. E isso não será resolvido dentro das universidades e dentro dos institutos de pesquisa. Isso só poderá ser resolvido com o envolvimento do empresariado, das empresas e das prestadoras de serviço que operam no Brasil. Esse é o desafio a ser enfrentado. A economia brasileira precisa aceitar o risco, investir em pesquisa, desenvolver produtos, processos e serviços inovadores. E é apenas depois disso que as nossas taxas de depósito de patentes aumentarão e poderão empurrar o país ranking acima nos rankings de inovação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.